Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Bem, eu sou o pastor Daniel e estou passando aqui para fazer alguns esclarecimentos. Eu sei que alguns irmãos já vêm me acompanhando aí, através das redes sociais, através do meu canal, Daniel Pensador, certo? Através também do Instagram. Eu agradeço a todos vocês aí que me acompanham e gostam dos nossos trabalhos. Então, estou passando aqui rapidinho para esclarecer aqui uma questão. Tem irmãos que ainda confundem o que é unicismo e o que é trinitarianismo e unitarismo. Certo que para falarmos sobre essa questão, teria que levarmos muito tempo, mas vou procurar aqui ser breve. Por exemplo, o unicismo é a crença que professa a existência de uma só pessoa em Deus. Ou seja, para os unicistas, Deus é constituído de uma só pessoa, o Pai, que se manifesta, por exemplo, se manifestou na criação como Pai, na salvação como Filho e na era da igreja como Espírito Santo, mas sendo a mesma pessoa, certo? Então, eles negam as personalidades distintas das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é heresia. A igreja cristã condenou isso como heresia já nos primeiros séculos do cristianismo, certo? Ali do terceiro século, essa heresia começou ali no terceiro século. Veja bem, e essa heresia unicista, ela foi defendida por um bispo, chamado Sabélio. Isso mesmo, um bispo chamado Sabélio defendeu essa heresia do unicismo e por isso ganhou o nome também de sabelianismo, porque essa ideia é oriunda desse bispo, já que esse bispo também já aprendeu do seu antecessor Noeto, que foi seu mestre. Então, quem estuda a história da igreja sabe disso. Então, essa foi uma heresia condenada pela igreja cristã. Quem defende o unicismo não é cristão, certo? Às vezes, tem pessoas do nosso meio que às vezes confundem, pensam que o unicismo é cristianismo. E às vezes fazem essa confusão. Pensa que o Pai é o Filho, que o Filho é o Pai e que o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Na verdade, não é. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, mas é o mesmo Deus, na mesma essência, na mesma natureza e na mesma substância. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, muito bem. E o que é o unitarismo? Unitarismo também foi outra heresia que foi defendida, por exemplo, por Ário, presbítero de Alexandria, inclusive teve muita influência, e o arianismo foi muito forte nos primeiros séculos do cristianismo, muito mais forte do que o unicismo, certo? E o arianismo foi condenado no concílio de Nicéia em 325. Vocês precisam estudar a história da igreja para vocês não confundirem. O arianismo dizia que existia um tempo em que o filho não era, e que antes de todas as coisas serem criadas, o Pai criou primeiramente o Filho, e a partir do Filho criou todas as coisas. Então, essa heresia hoje é defendida por alguns grupos, pequenos grupos, mas ainda é defendida em alguns grupos. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová defendem essa heresia, porém essa heresia foi condenada como anticristã, certo? Então, foi condenado no concílio de Nicéia. Pois bem, e o trinitarianismo, que é o que nós defendemos, ou seja, as igrejas históricas defendem, tanto a igreja católica romana, a igreja ortodoxa, as igrejas protestantes históricas defendem o trinitarianismo, ou seja, a crença é que existe três pessoas em Deus, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são distintas, não se confundem. O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é nem o Pai, nem o Filho, mas é o mesmo Deus, na mesma essência, na mesma natureza, na mesma substância. Não há três deuses, não há três senhores. O que um é, o outro também é. O que um faz, o outro também faz. Porém, não podem ser confundidos. As pessoas
não podem se confundir, certo? Então, às vezes os irmãos não entendem, às vezes as pessoas dizem assim, mas é muito complexo compreender a Trindade, mas isso é questão de fé. Aí tem gente que diz assim, mas a palavra Trindade está na Bíblia? Não, é um termo teológico cunhado ali no terceiro século, certo? É um termo teológico. O fato da palavra Trindade não estar na Bíblia não quer dizer que ela seja uma doutrina falsa, porque essa palavra não está na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia também nós não encontramos a palavra onisciente, e nem tampouco Deus deixa de ser onisciente por causa disso. Então, na Bíblia nós não encontramos a palavra onipotente, e nem tanto Deus deixa de ser onipotente por causa disso. Na Bíblia não encontramos a palavra onipresente, e nem por isso Deus deixa de ser onipresente. Veja bem, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. São os seus atributos ativos, por exemplo. Mas essas palavras não estão na Bíblia, certo? Ou seja, é termo teológico, certo? Então, o fato de uma palavra não estar na Bíblia não quer dizer que isso não seja verdade. A palavra Bíblia não está na Bíblia, certo? Então, o livro, por exemplo, 66 livros que compõem o nosso cânon bíblico hoje, não está na Bíblia a lista dos 66 livros. Então tem muita coisa que não está na Bíblia, mas que é verdade para nós, certo? Então a palavra Trindade não está na Bíblia, mas está a ideia, está o conceito. Lembrando para vocês aqui, que às vezes as pessoas dizem, mas eu só creio se tiver na Bíblia. Nós temos que entender o seguinte, a Bíblia é nossa regra de fé e prática para estabelecer doutrina. Mas nós protestantes não defendemos que tudo tem que estar na Bíblia. É o que muitas pessoas confundem. Uma coisa é dizer que toda doutrina tem que ser fundamentada na Escritura, e outra coisa é dizer que tudo tem que estar na Bíblia. Porque vamos ser lógicos e racionais, né, gente? Tudo não está na Bíblia. A gente tem que entender isso. Mas a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, precisa estudar mais a história do cristianismo, a história da igreja, para que vocês possam entender realmente a nossa fé e batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus os abençoe e todos fiquem na paz do Senhor Jesus.